Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar a verdadeira mecânica por trás da construção de riqueza. Vamos olhar bem de perto para o reinvestimento automático e para a tecnologia financeira. O mercado às vezes parece um labirinto impossível, né? Mas quando a gente entende as estratégias certas e as ferramentas que facilitam esses processos, a lógica do crescimento do capital fica muito, mas muito mais clara. Sabe aqueles retornos diários astronômicos que parecem coisa de filme? Como o equivalente a R$1 milhão ou quase US$ 2 milhões por dia? Pois é, eles definitivamente não caem do céu da noite para o dia. Na verdade, são o resultado de anos, às vezes décadas, de reinvestimento consistente. Isso mostra o objetivo final de quem investe: criar um ciclo sem fim, onde o próprio capital gera dividendos que logo em seguida compram ainda mais ativos. Para entender isso a fundo, a nossa pauta de hoje é bem direta. Vamos passar pelo efeito bola de neve, a força dos juros compostos, como simular a renda fixa, o poder da automação e, claro, entender os riscos dessa brincadeira toda. Então, começando pelo ponto número 1, o efeito bola de neve. O grande segredo por trás dessa mágica toda é o reinvestimento automático. A premissa é super simples: não deixar o dinheiro tirar férias de jeito nenhum. É uma estratégia desenhada para garantir que o capital continue rendendo sem que a gente precise intervir manualmente o tempo todo. Em vez de deixar o rendimento lá, parado na conta corrente, o dinheiro volta a trabalhar imediatamente. É isso que cria aquele efeito maravilhoso onde o capital inicial gera mais dinheiro para colher resultados ainda maiores lá na frente. Isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto: a força dos juros compostos. Basicamente, o reinvestimento é o que dá combustível para os juros compostos fazerem o trabalho pesado. À medida que os juros são calculados, eles já se somam ao valor inicial. Aí, no mês seguinte, a taxa de rendimento já recai sobre esse montante engordado. É exatamente essa mecânica contínua, de juros sobre juros, que transforma aqueles retornos pequenininhos de hoje no seu grande patrimônio de amanhã. Olha só que interessante, no horizonte de 10 anos, a diferença chega a ser brutal. Um investimento estático de R$1.000 a uma taxa de 10% cresce a passos de tartaruga, batendo ali um pouco mais de R$ 2.500 numa década. Mas se a gente combina esse valor inicial com aportes mensais consistentes de apenas R$ 200, a história é outra. O retorno final simplesmente se multiplica exponencialmente e ultrapassa a marca dos R$ 42 mil. É a prova matemática nua e crua de que o aumento gradual dos aportes através do reinvestimento muda completamente o jogo. Avançando agora para o ponto 3, simulando a renda fixa. Aqui a gente esbarra num dado bem alarmante. Segundo a Ambima, em 2023, um índice surpreendente de 60% dos brasileiros simplesmente não entendiam como funcionam os produtos básicos de renda fixa. Isso mostra um buraco enorme na nossa educação financeira. As pessoas até buscam autonomia e segurança, mas acabam travando na falta de clareza sobre os conceitos que ditam a remuneração do próprio dinheiro. E vamos ser sinceros, não dá para julgar, né? Bater o olho numa fórmula de valor futuro como essa pode parecer grego para quem não é de exatas. É justamente por isso que projetos acadêmicos e ferramentas de tecnologia, como é o caso do simulador Investly, foram criados, para traduzir essas equações super complexas em ferramentas acessíveis para o dia a dia. Mas é aí que a coisa fica interessante. Enquanto a matemática exige aquela precisão absoluta, a engenharia de software precisa garantir velocidade e segurança. Sistemas assim, rodando com a lógica do Python e o framework Django, não são apenas super rápidos. Eles garantem que o cálculo de vários fatores dinâmicos ao mesmo tempo, como a taxa CDI e a Slipp, seja a prova de erros, além de proteger os dados com ferramentas como o SQLite. O mais legal da tecnologia atual é que toda essa arquitetura complexa de back-end fica totalmente invisível. Quem usa só vê uma interface limpa. É só colocar o valor do investimento, o prazo e a taxa esperada e pronto, o cálculo do valor futuro aparece. Isso acaba democratizando o acesso a projeções financeiras que até pouco tempo atrás ficavam restritas a profissionais de mercado. E é assim que a gente chega no ponto 4, o poder da automação. Na vida real, dentro do app da corretora, a coisa toda flui muito bem. Imagina que um ativo de curto prazo, tipo um CDB, acaba de vencer. Em vez do dinheiro voltar para a conta corrente e ficar lá perdendo o poder de compra para a inflação, o capital viaja de forma invisível e automática para um fundo de liquidez diária atrelado à Selic, ou seja, o rendimento nunca para. A verdade é que a automação funciona como um escudo contra a nossa própria mente. Com o passar dos anos, distrações ou aquele impulso de consumo podem desviar o foco da construção do patrimônio. A automação garante que o reinvestimento continue firme e forte, poupando tempo e principalmente evitando que aquele dinheiro recém-liberado vire gasto desnecessário numa sexta-feira à noite.
Por fim, o nosso quinto e último ponto: entendendo os riscos. Porque sim, eles existem. O maior risco aqui não é necessariamente o mercado de forma isolada, mas a falta de conhecimento na hora de realocar a grana. O chamado risco de reinvestimento acontece quando fundos de uma fonte de renda fixa previsível são jogados às pressas numa classe de ativos completamente diferente, tipo renda variável. Sem dominar essa nova dinâmica, o tombo pode ser grande o suficiente para apagar anos e anos de ganhos acumulados. O que nos traz a uma reflexão final bem importante para fechar essa análise. A tecnologia está aí, os simuladores são incríveis e a automação é uma ferramenta fantástica para capturar o poder dos juros compostos. Mas a máquina não pensa sozinha, né? Fica a pergunta: será que a segurança e o verdadeiro sucesso de qualquer portfólio sempre vão depender, no fim das contas, da educação financeira contínua de quem investe? Pensem nisso.